os gregos, a tragédia está vinculado à vida. Viver em si já é uma tragédia, né? Morrer também é uma tragédia. E a função do grego era transformar tudo em arte, em poesia, pegar elementos da vida, se tornarem uma beleza, né? Em um conto perpétuo. Por exemplo, os gregos são ótimos referenciais acerca da sua literatura, acerca da sua arquitetura e acerca da sua obra de arte, né, que atravessa milênios. Então o grego ele compreendia a vida como algo estritamente trágico, né, indiferente daquilo que você possuía. Você poderia ser belo, você poderia ser forte, você poderia até mesmo ser capaz, né, em determinados assuntos, né, ser filósofo, arquiteto, um mestre literato, estava fadado ao trágico. Por que trágico, né? A palavra grega, né, trágico, significa canto do bode. Estava muito ligada aos rituais, né, referentes ao deus Baco, né? Então, falava bem assim, o circuito, na verdade, né, do trágico, se diz que o final do homem é um final totalmente incerto. Então, com isso, vemos vários significados. Por exemplo, na história de Medusa, né? Medusa era uma mulher muito bela, né? E ela era uma górgona, né? Ela era filha dos deuses, né, do mar. E ela queria ser uma adepta, né, da deusa Atena, né? E ela queria ter uma vida totalmente regrada, não queria ter sexo, ela queria ser uma sacerdotisa do templo. Inclusive o seu melhor amigo Íficles, né, que gostava muito dela, ela negou até mesmo essa paixão para seguir a sua carreira. Mas Poseidon, vendo ela, né, tinha grande desejo por ela, né, a cobiçou e a abusou. E com isso, né, ela ficou muito triste, né, porque tudo isso aconteceu dentro do templo de Atena, né, e ela estava chorando dentro do templo. Ela pediu para que Atena a livrasse, né, da autoridade, dessa violência, né, que Netuno estava causando sobre ela, Poseidon, na verdade. E Atena pega, não ergue nenhuma mão. Então, quando ele termina o seu ato de selvageria e sai, aí a estátua da Atena se personifica, né, se transforma numa pessoa. E Atena pega e começa a amaldiçoar ela, porque tanto a beleza dela, né, atraiu os homens a ir ao culto, vamos dizer assim, às cerimônias, não para poder glorificar a própria deusa Atena, mas sim por causa da beleza de Medusa. E isso também que incentivou até, né, Netuno, Poseidon, a abusá-la. Então ela lança uma maldição, né, sobre Medusa, que de uma mulher que era extremamente bela, cujo o olhar impactava as pessoas, elas se transformavam em um monstro. Só que o efeito também foi o mesmo, né? Porque as pessoas, ao contemplar a Medusa, as pessoas iam ficar estáticas, né? E se transformariam em pedras, né? Então essa foi a maldição que a Medusa recebeu da deusa Atena por um estado totalmente enciumado dela, né? Os deuses não têm muito costume de dividir a sua glória. Outro caso, por exemplo, que também verificamos, né, que a beleza se torna até mesmo lugar de maldição, seria Narciso. Narciso, ao ser levado ao templo de Apolo, foi profetizado que ele seria uma pessoa muito bela, mas ele não poderia olhar a sua própria face. Então é um caso que ele seria amaldiçoado. Até que uma certa feita, né, ele estava andando pelo parque, né, pelos bosques, na verdade, e quando ele vê ele contempla a sua própria face no lago, ele tenta tocar essa face e ele não consegue, então porque como a sua feição, né, se espelhava no lago, quando ele tocava, o lago ficava todo, né, turvo. E ao contemplando aquela beleza, ele morre lá, né? Inclusive morre de tanto ficar contemplando a face. Então,
diz na mitologia que quando ele morre nasce uma flor com esse mesmo nome, que é Narciso, né? Então verificamos, por exemplo, que o que pode ser sinal de beleza, muitas vezes pode ser até mesmo um sinal de maldição, né? As pessoas, elas querem que as outras, né, que a vejam, né, não só como uma pessoa que tenha um elevado tipo de beleza, mas que é uma pessoa também, que é uma pessoa que tem um determinado conteúdo, uma pessoa que sabe conversar, uma pessoa bem articulada, mas muitas vezes as pessoas não verificam isso, né? E o interessante é que esse conto trágico passado para a vida real, né, ele remete muito ao pensamento ocidental, porque as pessoas não se interessam, por exemplo, pelo que uma pessoa tem a oferecer, né? Eu digo emocionalmente, eu digo relacionalmente, mas sim dos benefícios que a pessoa possa oferecer, o benefício que a beleza pode oferecer. A beleza muitas vezes abre as portas para umas pessoas, mas para outras vão criando inimizades, né? Então a beleza, ela não é um conceito nem bom nem mal em si, mas a pessoa que carrega a beleza, a pessoa se sente até mesmo amaldiçoada, porque ela vê que as outras pessoas se aproximam dela, né? Não com o interesse de realmente conhecê-la, mas sim com o intuito de aproveitar, porque visto que a beleza ela excita, ela encanta, ela admira, ela é estouteante, né? A pessoa fica totalmente estática, fica, né, totalmente ludibriada pela beleza. Então, para que algumas pessoas, o que algumas pessoas consideram ser como bênção, por exemplo, no caso uma pessoa que não é esteticamente desejável, ela deseja ser, né, bela para que seja até mesmo aceita, né, no meio da nossa sociedade. Uma pessoa que é totalmente bela, ela não tem essa conotação. Ela sabe, né, por exemplo, que a beleza abre porta, mas o mundo para ela está muito além disso, né? Então hoje em dia nós temos uma característica muito mais em relação, né, aos afetos de interesse. O que interessa? O que interessa é a beleza me atrai, né? Sabe, o que a beleza daquela mulher pode me proporcionar, o que a beleza daquele carro pode beneficiar. Então as pessoas não olham a realidade como são, mas sim da maneira que a estimulam, né? E por causa desse estímulo, né, que recebe acerca do belo, né, tenta tirar o melhor proveito do belo. Então a nossa sociedade, né, ela se torna uma espécie de uma sociedade totalmente pragmática, né, em relação aos afetos, porque tudo que o homem faz é relativo àquilo, né? Quando eu digo homem ou mulher, mas aquilo que aguça os interesses, né? As pessoas pegam aquela frase, né, que tudo que é belo é agradável, mas nem sempre, porque atrás de uma beleza pode ter até uma espécie de maldição daqui a qual, né, nós não sabemos lidar.